Bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agradeço, Senhor, por mais esse dia, pela tua presença santa em nós. Obrigada porque o Senhor Espírito Santo está presente aqui nessa live. Eu peço que o Senhor abrace os meus irmãos neste momento, eles sintam a presença santa do Senhor onde eles estiverem assistindo essa live. E possa ser perceptível a tua presença a ponto deles sentirem conforto, consolo em suas angústias, em suas dores. Em nome de Jesus, Espírito Santo, essa live é do Senhor, a minha vida é do Senhor. E eu te peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Se da minha parte houver alguma palavra, algum gesto equivocado, que o Senhor Espírito Santo, que traz unidade aos seus filhos, nos dê essa unidade neste momento e complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, a paz, muito obrigada pela presença. Muito obrigada mesmo. Alexandra, obrigada, amiga, pela presença. Rosemary, Aurilene Viana, bom dia, Maria, seja bem-vinda. Bem-vindas, meninas lindas. Hoje também temos aqui no TikTok a Márcia Baggio, Edilene, Lena Tavares, a Tereza Souza, Eva Monteiro, obrigada pela presença, Robson, a Vanderleia, sejam bem-vindos, obrigada, Edilson, Lúcia, sejam todos bem-vindos, obrigada pela presença. Oi, José Maurício, Rosemary, bom dia. Romanos 1, 12. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Esse aqui é um texto de Paulo, uma carta de Paulo, escrita aos Romanos, a igreja cristã em Roma. E essa igreja ela era composta tanto por judeus quanto por gentios. Então era uma igreja bem diversa, tinha uma diversidade muito grande de pensamentos. E pensamentos bem diferentes sobre a fé, mas na verdade Paulo ali ele não pregava o que separava o gentio dos judeus, ele pregava a unidade, o que trazia ali a unidade, que Cristo é o ponto não da divergência, não da discussão, Cristo é o ponto da unidade. Então, por mais que existiam ali diferenças e divergências de pensamentos e convicções, o Espírito Santo é o único que tem o poder de trazer unidade à igreja de Cristo. Então, Paulo estava ali escrevendo, falou assim, olha, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados. Quando ele começa o versículo, isto é, isso diz que ele está falando alguma coisa antes e ele conclui o que ele está dizendo no 12. Ele está dizendo, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados. Se ele falou isto é, tinha alguma coisa que ele estava falando antes que ele concluiu isso. O que ele estava falando antes é que ele não via a hora de chegar lá em Roma e para abraçar os irmãos, para conversar com os irmãos. E ele falou, olha, no versículo 11, ele fala assim, eu quero muito compartilhar o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido para fortalecer a fé de vocês. Eu quero muito entregar para vocês o que eu tenho recebido de Deus. Aí no versículo 12 ele fala, isto é, para que eu e vocês sejamos encorajados mutuamente pela fé. Ou seja, Paulo tinha muito para ensinar para aquele povo, mas a fé que os unia não é uma fé só de uma mão, onde só um dá, onde só um se oferece, onde só um contribui. Paulo estava dizendo, vocês também vão me encorajar. Vocês também vão me abençoar. Porque assim como eu tenho que compartilhar, ao compartilhar tudo que eu tenho recebido, eu serei encorajado por vocês de volta. Porque essa é a igreja de Cristo, é um lugar onde nós não precisamos pensar todo mundo igual, na mesma caixinha, na mesma bolha. Nós temos pensamentos diferentes, nós temos coisas, temos divergências, mas a fé, ela tem que trazer unidade para o corpo de Cristo. Mas muitas vezes nós ficamos muito ligados nas diferenças, não no que nos une, mas no que nos separa.
Então, muitas vezes nós vamos criando fortalezas, nós vamos criando barreiras para essa unidade acontecer, para viver essa comunhão mútua que traz bênção para você, mas que também faz com que você abençoe o outro. Porque o que nós vivemos, o que nós temos vivenciado de vivência na nossa vida, se nós não tivermos a nossa mente, o nosso entendimento cativo de Cristo, nós temos mais prazer em nos isolar, em vivermos sozinhos, longe da comunhão dos santos, longe da comunidade, porque a gente sente mais conforto longe do que perto. Perto a gente fica desconfortável, porque as nossas diferenças trazem um desconforto, traz um conflito. E Paulo estava ali escrevendo a carta para a igreja cristã da época. E aquela igreja cristã daquela época, ela era composta tanto por judeus quanto por gentios. Se você for estudar historicamente a diferença entre eles eram opostos na cultura deles, no jeito de adorar, no jeito de pensar. E como que pode um povo tão diverso conviver junto e ter unidade? E se encorajar, encorajar o outro? É porque quando nós estamos com a nossa mente cativa de Cristo, todas as nossas fortalezas que construímos nas nossas dores são destruídas. E nós damos acesso às pessoas a nós e nós somos acessíveis nós entregamos também. Paulo falou, eu tenho muito para falar, eu tenho muito testemunho, eu tenho assim, Paulo tinha história da vida dele e o que o poder de Deus tinha feito na vida dele para ficar horas falando. Só que ele entendia que não era só ele que dava, ele recebia dos irmãos, era uma via de mão dupla. Então, muitas vezes nós estamos nos fechando para as relações, blindando os nossos sentimentos, levantando muros, porque fomos feridos, porque as pessoas pensam diferente de nós, e a fé, ela nos leva para um caminho, para a comunidade, para a comunhão. Deus não quer que você fique sozinho, Deus não quer que você se isole. Por mais que a cultura, cada dia mais a cultura do mundo é ficar sozinho, é se isolar, pelo menos a gente não tem problema, pelo menos a gente... Mas os conflitos, Deus não permite os conflitos sem ter um alívio junto, sem as pessoas vêm, te ferem, você levanta muros, mas existem pessoas que Deus coloca na sua vida para trazer cura para você e para você ser cura para ela. Ser cura de Deus para ela, né? Então, assim, nesse discurso, Paulo estava trazendo unidade para o corpo, estava dizendo, olha, não só eu tenho para dar, mas vocês me dão muito. Eu recebo muito quando eu estou junto de vocês. Porque cada um de nós estamos num nível de fé na nossa caminhada com Deus. E é importante que a gente compartilhe, que a gente... É difícil para a gente ficar expondo as nossas dores. É muito difícil. Mas, na verdade, quando nós compartilhamos a nossa fé, quando nós compartilhamos as coisas difíceis que nós superamos, que Paulo ia ali compartilhar o que ele tinha superado, o que ele tinha feito na vida dele. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar o nosso sofrimento. Tem gente que olha para mim e fala, não acredito que você passa por isso, eu não acredito que isso aconteceu com você. E é muito importante que eu venha expor para vocês, compartilhar com vocês, porque vocês acabam que são inseridos numa comunhão onde as fortalezas do entendimento são destruídas, porque a comunhão destrói essas fortalezas. Deus usa a comunhão para nos tornar mais próximos uns dos outros. Não existe nenhum super-homem, não existe nenhuma super-mulher. Todos nós, por mais que estejamos num nível de fé diferente, mas precisamos uns dos outros. O ensino é mútuo. Paulo, além de ser um acadêmico, de ser ali muito inteligente, muito estudado e muito aprofundado também na fé, no evangelho, ele sabia que ele também tinha que receber encorajamento dos irmãos. Não sei se a Lourdinha chegou aí. Lourdinha, se você estiver aí, fala oi, mas eu acho que ela não está aí hoje.
Vocês sempre me veem falar da Lurdinha aqui. E eu posso dizer para vocês, eu acho que eu nunca falei isso para ela, mas ela pode saber agora através dessa live, que ela é uma das responsáveis por eu estar aqui fazendo live com vocês. Porque eu tenho aquela famosa síndrome do impostor. Eu não sei se vocês sabem o que é síndrome do impostor. Procura lá que vocês vão saber, mas eu já fiz live sobre isso. E eu posso fazer outra live sobre a síndrome do impostor. Quem quiser que eu faça uma live sobre esse tema, depois vai lá no meu inbox e fala. Bom dia, amiga, você chegou? Eu vou te expor. Eu vou expor você. Eu vou falar de você aqui. Então, o que eu tô dizendo, Lurdinha, é que você é uma das responsáveis por eu estar aqui fazendo lives. E eu vou explicar por quê. A Lurdinha, não sei, Lurdinha já tem uns 10 anos que a gente é amiga. Acho que tem uns 10 anos mais ou menos. Ou se não tiver 10 anos, tá perto, né, Lurdinha? Tem uns 10 anos que a gente é amiga. Foi muito interessante essa nossa aproximação, porque nós somos da mesma igreja. A gente sempre se cumprimentava, sempre achei ela assim, muito alegre, muito disposta, sempre abraçava ela, mas a gente não era amiga, a gente não tinha intimidade de amigas. E aí um dia ela pediu, foi conversar com o professor de escola dominical, falando que ela não tinha amigas. Aí acho que o professor falou para ela, olha, pede a Deus que te dê amigas, né? Que te dê essa amizade. E ela orou pedindo a Deus uma amiga. E um dia ela me procurou. E aí, precisando de alguma coisa, eu respondi imediatamente. A partir daquele momento, a gente passou a ser amiga, passamos a caminhar juntas, a correr juntas, ir para academia juntas. Então, eu falo parceirinha de caminhadas. Por que eu digo que a Lurdinha é uma das responsáveis por eu estar aqui fazendo live para vocês? Porque eu sou uma pessoa, assim, que eu sei fazer muitas coisas. E tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer bem feito, né? Mas, na verdade, eu não me sinto... como se diz, validada, assim, às vezes eu acho que não ficou bom, eu sou muito exigente, às vezes eu acho que podia ter ficado melhor, ou que as pessoas podem fazer melhor que eu, e aí, às vezes quando alguém vem me elogiar, falar assim, Fernanda, não sei o que, vem trazer elogio, eu não pego aquele elogio todo pra mim, porque eu não acho que foi tudo isso. Então, assim, Deus sempre estava falando no meu coração pra eu abrir lives, pra falar aqui com vocês, mas era uma insegurança, gente, era uma vergonha tão grande. Aí vocês me vê falando aqui, você fala assim, Fernanda, você é cara de pau. Como assim você tem vergonha? Gente, eu sou uma falsa extrovertida. Se vocês conversarem com os meus filhos, com quem me acompanha de perto, sabe disso. Que se eu pudesse, eu me escondia numa caverninha e ficava ali escondida. Mas Deus me ensina todos os dias que é muito importante a comunhão, né? E a Lurdinha foi muito importante para isso, porque ela me validava. A gente sempre conversava, né? E quando eu comecei a fazer live, ela falou assim, tudo que você falou na live hoje, eu já sabia, porque você já tinha falado comigo. Então, assim, a gente conversava, e a Lurdinha ia me dando feedbacks. Falou, Fernanda, funcionou aquilo que você disse. Isso aqui deu certo. E aí eu via a evolução da Lurdinha, e quando ela trazia para mim, aquilo me edificava, aquilo me fortalecia, aquilo me encorajava. Então, assim, não era só eu que contribuía com a vida dela. Quando ela me trazia um feedback, um retorno de tudo aquilo que a gente conversava nas nossas caminhadas, no nosso tempo juntas, aquilo me trazia cura. Eu falava assim, acho que eu posso ajudar mais pessoas. Eu acho que Deus está querendo me usar para falar o que eu falo para a Lurdinha, para falar para mais pessoas. Então, a Lurdinha foi muito importante nessa minha jornada aqui com vocês. Porque ela validava, ela me encorajava, ela dizia, olha, é isso, é por aí, e eu sentia, é isso mesmo, então isso... E o que eu quero trazer, eu estou expondo aqui minha amiga, Lurdinha, porque eu tenho muita liberdade com ela, sei que ela não se incomoda com isso. E ela quer mesmo também contribuir para a cura do máximo de pessoas. Então, assim, eu queria dizer para vocês que todas as dores que a gente enfrenta na vida, nós começamos a levantar muros para nos isolar, muros para nos defender, para não sofrermos mais, para não sermos expostos, porque quanto mais escondidos, menos expostos, então menos feridos. A gente vive um pouquinho assim a vida sem muita intensidade, mas também a gente não é ferido. Só que Deus quer que essas fortalezas do nosso entendimento sejam destruídas e nós sejamos fortalecidos todos os dias por causa da nossa fé,
Você tem muito para entregar para o mundo, você tem muito para oferecer para as pessoas. Mas muitas vezes você não tem um amigo como eu tenho a Lourdinha, que me apoiou, que me ajudou, que me incentivou, que validou aquilo que eu estava sentindo, aquele meu jeito de enxergar a fé. Ela falou, é por aí mesmo, é isso. E aí isso me impulsionou para dizer, então é isso, eu vou. Tá bom, Senhor. O Senhor já está usando a luz, o Senhor já tem falado comigo há tanto tempo para eu abrir lives, para compartilhar a fé que tem ardido dentro do meu peito. A Lourdinha vem para validar, para me encorajar. E era um encorajamento mútuo. E ela falava assim, ela fala isso, né, Lourdinha? Você fala isso, eu vou para minha terapia. Mas, na verdade, as nossas caminhadas, eu recebi mais dela do que ela, acho que recebeu de mim. Era algo mútuo, o encorajamento é mútuo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Eu quero ir para Roma, eu quero muito visitar vocês, porque eu tenho muito para compartilhar. No versículo 11 ele fala, eu tenho muito para compartilhar com vocês. Eu quero contar para vocês, para aumentar a fé de vocês, para fortalecer a fé de vocês. Aí Paulo para e fala assim, bom, isso é, não só eu tenho para oferecer para vocês, mas é um encorajamento mútuo. Quando eu vou aí, vocês me dão de volta, vocês fortalecem a minha fé, vocês me encorajam, é um encorajamento mútuo. Então, sozinho, isolado, você tem a companhia dos sofismas de fortalezas no seu entendimento que aprisionam você num lugar solitário, num lugar de solidão. E Deus não criou você para ficar isolado. Deus criou você para viver na comunhão, para viver em comunidade. Ah, mas acontece isso na igreja, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas existe o Espírito Santo que traz a unidade, que faz com que gentios e judeus convivam no mesmo local de fé, porque Cristo traz unidade. Às vezes você acha que só você tem para dar, mas na comunhão dos santos é um encorajamento mútuo, é uma via de mão dupla. Você se derrama, você se coloca e você também é abençoado. Mas todos os muros que nós construímos em nossas dores e nos afastamos das pessoas e nos isolamos, lá em 2 Coríntios 10, versículos de 3 a 5, eu quero ler para vocês. Diz assim, portanto, embora vivendo no corpo, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. O mundo, eles lutam contra as dores, se isolando, ficando sozinho, gostando mais de bicho do que de gente. Essa é a arma que o mundo, que as pessoas que não conhecem a Deus usam para se defender, para se proteger, é o isolamento. Mas as armas da vossa guerra, versículo 4, não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Toda fortaleza, todo muro que nós construímos nas nossas dores para nos proteger, o Espírito Santo destrói. Destrói, porque destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-los obedientes a Cristo. Nós precisamos tornar o nosso entendimento obedientes a Cristo. A Lourdinha pediu uma amiga para Deus, diz ela que Deus me deu para ela como amiga. E aí você pensa, ela sempre fala que ganhou muito com a nossa amizade, mas não foi um ganho unilateral, foi mútuo. Então, eu não sei se você tem alguém como eu tenho, a Lourdinha, né? Ou você tem alguém aí para caminhar com você. Mas dentro do corpo de Cristo existem pessoas que precisam caminhar conosco. Porque nós precisamos de uma validação em nosso chamado. E Deus usa o outro para dizer, é aqui mesmo. O Espírito Santo usa o irmão. Ah, mas eu fui ferido pela igreja. Sabe? Nós também ferimos pessoas, machucamos pessoas. E dentro da comunidade, existem pessoas ali estratégicas para trazer cura para nós. E para você levar cura para elas. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que essa comunhão, que essa unidade de Cristo possa fazer com que as nossas fortalezas, aqui os muros que nós construímos para ficar isolado de pessoas,
possa estar cativos a Cristo e Ele nos dar as armas suficientes para que armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, esses muros que nós criamos entre uns com os outros. Porque nós fomos criados para viver em comunidade, para viver em bando. Eu sempre falo isso. Se você vai na Discovery Channel, você vai assistir sobre animais, você vai ver que os animais estão em bando. Se um deles se machuca e se isola, ele se torna o alvo principal de predadores. E ele morre mais depressa. E Deus tem vida para você. Vida em abundância. Aí, Lurdinha, olha como só tá sendo disputada. A Adrianinha disse que quer muito ter você como amiga. É mesmo, Adrianinha, ela é uma benção. Você também é uma amiga muito querida. A Adrianinha também é alguém que me valida muito, que vai no inbox, me encoraja muito. Eu amo sua vida também, minha querida. Então, assim, é muito bom a gente entender que o encorajamento mútuo fortalece a sua fé e direciona você para o seu chamado. Porque se você se isola, você começa a se afastar do chamado que Deus tem para sua vida. Deus não criou você para o isolamento, Deus não criou você para você ficar sozinho. A nossa caminhada de fé, a nossa jornada de fé precisa ser em comunhão. Você não precisa concordar 100% com todos os irmãos que caminham com você, olhar as coisas, interpretar da mesma forma, mas você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus traga unidade, porque na comunhão dos santos, ali Deus ordena bênção e vida. Salmo 133, uma sugestão de leitura aqui para vocês. Então, assim, não fique sozinho, não se isole. Deus tem uma vida para você, uma vida em comunidade. Um lugar, às vezes você fala assim, mas eu só me sinto sugada. Eu não me sinto, eu não tenho algo de volta, parece que é só eu que entrego, só eu que coloco. Então, procura olhar as situações, a comunidade que você está vivendo, da mesma forma que Paulo enxergava. Eu tenho para oferecer, mas eu também quero receber. Abre o seu coração, para às vezes de fazer tantas coisas, entrega o que Deus quer que você entregue e respire, para receber. Olha com um olhar também de aprendizado. Paulo sabia tanto de Deus, sabia tanto da Bíblia e também assim, secularmente, ele era um filósofo, ele era um teólogo também, ele tinha tanto conhecimento. Mas ele disse, no versículo 11, eu vou aí para contar para vocês, para ensinar para vocês tudo que eu tenho recebido, mas aí no 12 ele fala, isto é, calma, eu também estou pronto para aprender com vocês, porque o nosso encorajamento, ele é mútuo. Eu não só vou aí para entregar, eu vou também para receber. Tenha a humildade de aprender e de receber com o outro. Mesmo que o outro seja muito diferente de você, ele tem algo para te ensinar. Até uma criança, eu fico atenta assim às vezes às crianças. Talvez a criança tenha uma diferença de idade enorme com uma criança, mas eu presto atenção no que ela está falando. Eu fico ligada, porque Deus pode usar uma criança que não tem entendimento filosófico, teólogo, de nada, mas Deus tem um tesouro precioso para entregar para você, através de uma criança, através de uma pessoa, às vezes, que não tem o estudo e o conhecimento que você tem. Seja humilde, abre o seu coração para aprender. O encorajamento na fé, ele é mútuo, não é só um lado. Então, fique atento, seja humilde, aprenda. Não ache assim, só eu que estou oferecendo ensino, só eu que vou ensinar. Paulo até falava, vou aí ensinar vocês a viver, que vocês precisam aprender a viver. Paulo falou assim, calma, deixa eu explicar direito. No versículo 12 ele fala, deixa eu explicar direito, isto é, será mútuo, porque eu também tenho para receber de vocês. Coloca a mão no coração, vou orar por vocês. Senhor, obrigada, porque de todos os lados o Senhor nos cerca. De todos os lados também somos atacados, somos pressionados, mas o seu Espírito Santo, o nosso amado Espírito Santo, está presente para trazer para nós uma unidade, um encorajamento mútuo. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, a depender do Senhor, a estar em comunhão com os nossos irmãos, a não ter
não ter essa insegurança de se expor, porque o Senhor tem algo para ensinar os outros através da nossa exposição, das nossas dores, do que nós superamos, dos que estamos vivendo. Mas o Senhor também tem tanto a nos entregar através da vida dos meus irmãos. Então, em nome de Jesus, quebra, Senhor, destrua todos os muros, todas as fortalezas que levantamos para nos afastar do outro. O Senhor tem tanta bênção na comunhão dos santos. O Senhor tem tanta cura para nos entregar na comunhão. Em nome de Jesus, que o nosso pensamento seja cativo e preso apenas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que entregou a vida, que derramou a vida na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida sem necessidade de mais nada para completar, porque o Senhor nos torna completos, em nome de Jesus. Abençoe aqui nessa live quem estiver precisando de amigos, que assim como a Lourdinha orou, o Senhor deu. Em nome de Jesus, dê amigos, dê amigas que possam validar e encorajar mutuamente a fé de cada um dos meus irmãos aqui e possa, Senhor, alinhar, colocá-los diante do chamado que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo ou qualquer enfermidade da sua alma, seja liberto nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Carlinho está fazendo aniversário hoje, 70 anos, o marido da Lourdinha. É um amigo muito querido e eu desejo um feliz aniversário para você. Que Deus abençoe a sua vida, derrame saúde, força, para que você, junto conosco na comunidade de fé, seja fortalecido no seu entendimento, no seu corpo e na alma, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Beijo.